Então, nós estamos começando essa série hoje, que é Desconstruindo, né, a falsa teologia da prosperidade, que é uma teologia falsa. E antes de nós adentrarmos aqui para o tema, né, eu vou compartilhar algumas páginas, o Leclerc vai fazer também, vai falar boa noite para todo mundo, vai apresentar aí algumas coisas. Enquanto ele vai falando, eu vou compartilhando aqui. A nossa ideia para essa live, nós começamos hoje um pouco mais cedo, né, é que nós possamos falar um pouquinho da origem, né, dessa teologia que é mentirosa, e também abrir, em dado momento, espaço para as perguntas. Então, né, você que está assistindo aqui conosco, você se sinta livre para colocar suas perguntas, que nós vamos tentar responder todas, né? Leclerc, palavra contigo, eu vou compartilhando aqui já em outras páginas. Vamos lá. Grande Marcão, obrigado pelo convite. Né, mais uma vez, é um privilégio poder participar desse projeto aí incrível que é o Evangelho Negociável. Com inveja de você, porque você falou que está 9 graus aí em São Paulo. Está 9 graus, aqui onde eu moro está 9 graus hoje. Aqui no Rio deve estar uns 16, mas você sabe que 16 graus no Rio já metade da população morreu congelada, né? Sim, desesperado, o povo sofre porque está chovendo, a sensação de frio é muito grande. Sim. E eu espero que, na verdade, essa live consiga, ao invés de gerar esse efeito do frio, espero que ela consiga aquecer o coração de quem estiver assistindo, porque, de fato, o nosso país foi invadido, né, nas últimas 3 décadas, vamos colocar assim, por todo tipo de ensinamento maluco, não bíblico, que, num primeiro momento, parece muito bom, parece que faz sentido, mas quando a gente vai refletir, não adianta. Né? Então, eu quero começar essa live, primeiro agradecendo o convite do Marcos, né, e agradecendo a você que está nos assistindo ao vivo, que vai nos assistir depois. E quero começar a live citando o John Stott, que tem um livro muito legal chamado Crer é Também Pensar, onde ele diz o seguinte, que toda experiência sem reflexão é fanatismo em ação. Então, perfeito. Nós não estamos aqui para questionar a experiência de ninguém, porque a experiência ela é pessoal, Sim, existencial e verdadeira. Entretanto, a Bíblia é o nosso cânon, né? É a nossa vara de medição, ou seja, é a nossa referência. Então, experiência sem reflexão não serve para nada. Eu espero que essa live possa te ajudar a fazer uma leitura da sua experiência cristã. Obrigado, Marcos. Espero contribuir bastante aí. Imagina, vamos lá. Eu acho que não tinha uma forma melhor de começar essa live, porque a citação, né, do Stott é muito assertiva. Não se trata de questionar experiências, mas questionar o que muitas, assim, dentre tudo que nós vamos questionar, né, é questionar também um pouco aqueles que fazem da experiência pessoal uma doutrina ou querem empurrar essa experiência pessoal como doutrina para a igreja, alguma coisa desse tipo. Isso vai entrar na nossa conversa. Mas, principalmente, eu gostaria de começar aqui, Leclerc, falando já um pouquinho, que, assim, uma frase que muitos atribuem ao pastor Nicodemos, né, que Jesus ele morreu para tirar os nossos pecados e não a nossa inteligência. A fé, ela não pode ser idiotada, né? A fé, ela tem que ter, obviamente, o seu raciocínio, ela tem que ser inteligente, ela tem que ser direcionada, e ela tem que ter sentido, direção e propósito, como todas as coisas que nós falamos. Então, quando nós começamos a falar, agora propriamente dito aqui, né, da teologia da prosperidade, eu gostaria de começar falando um pouco, o Leclerc, da origem da teologia da prosperidade, de onde é que veio, quem é que foi o embaixador, como é que chegou no Brasil, como é que essas coisas chegaram até nós. Né? Então, se você quiser fazer algum tipo de comentário já sobre isso, eu já deixei as minhas anotações aqui. Pode começar, Marco, eu vou completando aí, acho que você já tá com o roteiro, vai fundo. Beleza, então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, o que eu sempre indico para os irmãos que nos acompanham aqui é quando você não conhece nenhum tipo de doutrina, ou você tem algum tipo de dúvida sobre algo, é um exercício muito comum e que deveria ser muito prático, né? Vai identificar a origem destas coisas. Tudo que você não sabe, tudo que é novidade, ele tem que passar pelo crivo da origem. Aonde surgiu e quem é que mandou isso aqui para nós, né? Então, eu sei que às vezes as pessoas, aí também não quero me colocar numa situação de superioridade aqui, mas muitas pessoas
às vezes não tem oportunidade de ler alguma coisa em inglês, mas eu particularmente já ouvi falar da teologia da prosperidade quando eu estava nos meus primórdios ainda no seminário teológico, quando eu devia ter mais ou menos aí uns 18 anos de idade, né? Faz tempo, né? Não tanto tempo assim, mas faz um tempo. E eu tive o desprazer, né? Um amigo meu que foi para os Estados Unidos mandar um livro para mim deixa eu pegar o nome do cidadão aqui, do William Kenyon, que na história é conhecido como o pai da teologia da prosperidade, né? Quando eu li o livro dele, e eu era novo ainda na teologia, principalmente na teologia reformada, eu estava mudando um pouco a minha cabeça, tudo. Quando eu li as besteiras dele, né, eu dei graças a Deus no primeiro momento dessa tranqueira não ter chegado no Brasil. Porém, houve uma outra porta de entrada, e que essa, sim, foi muito forte, que foi através dos livros do Kenneth Hagin. Quem não conhece, Kenneth Hagin, ele é o fundador aí desse Kenneth Hagin Ministries, né? E também fundador de uma escola que dizem o nome de teologia, que seria o REMA, né? O Instituto de Teologia REMA. E dentro dessa influência do Kenneth Hagin, nós começamos a ler, eu comecei na época a buscar e ler alguns livros, e eu separei aqui algumas coisas, porque nesta época, quando eu recebi aqui o livro desse Kenyon, aí, que seria o pastor, né, eu também recebi alguns livros do Kenneth Hagin em inglês, para que eu pudesse examinar antes mesmo até de algumas publicações que estavam saindo no Brasil, né? E eu comecei a ver que havia algo muito, muito sinistro no que estava sendo escrito, porque passa por isso que nós falamos aqui, que eu comecei no primeiro momento. A questão da experiência pessoal se tornar uma doutrina, e a legitimidade da experiência, neste caso eu contesto, porque assim, existe um livro que eu sinceramente não sei se ele foi traduzido para português, né? Mas se chama assim, How God Talked to Me, seria Como Deus Falou Comigo, né, do Kenneth Hagin, e que ele diz o seguinte, olha, em tese aqui, abre aspas, é Deus falando com o Kenneth Hagin. Não ore mais sobre dinheiro, peço o que você precisar. O Senhor continuou, você diz, Satanás, tira a mão do meu dinheiro. Diga, ordeno, nomeando o que quer que você deseja. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu não creio que o Senhor queira que as nossas necessidades sejam satisfeitas, mas eu creio que o Senhor quer que os nossos desejos sejam satisfeitos. E aí, isso aqui é o Hagin falando que teve um diálogo com Deus, né? E ele replicou, no Salmo 23 está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Portanto, Deus, entre aspas, continua, peço o que precisa e o que deseja. Diga, Satanás, tire as mãos das minhas finanças, e depois diga, ide espíritos ministradores e façam o dinheiro chegar. Então, eu li esse livro em inglês, aqui a página 16 a 19 desse livro que se chama How God Talked to Me. Quando eu li isso daqui, me deu uma tristeza danada no coração, porque claramente aqui nós estamos começando a falar de uma teologia que está ensinando as pessoas a darem ordem a Deus, no sentido assim, o Senhor vai fazer o que eu quiser, porque eu estou usando o teu nome como uma chave mágica, né? Como se fosse um abracadabra, né? Abracadabra venha dinheiro, e aqui o abracadabra é em nome de Jesus vem o dinheiro. E isso está claramente escrito num livro do Kenneth Hagin que se chama O Nome de Jesus, que esse sim eu sei que tem em português, porque eu li a versão aqui traduzida, né, em português, né? E ele ensina claramente que o nome de Jesus é uma chave mágica para que você consiga as coisas. Tristemente, né, nós temos alguns comentários em relação a até mesmo o R.R. Soares, que era o cara que na editora dele, ele publicava o Kenneth Hagin, né, a editora Graça ficou por muitos e muito tempo publicando os livros do Kenneth Hagin e ganhou muito dinheiro com isso, diga-se de passagem. Ele mesmo já declarou em dado momento, assim, dizendo que o ministério dele foi antes e depois do livro O Nome de Jesus. Então é por isso que você vê a teologia da prosperidade muito clara naquele lugar. Então, a primeira inferência aqui, o Leclerc, e aí eu conto o comentário aí, primeiro, né, a experiência pessoal do Kenneth Hagin aqui, quando ele fala nesse caso, eu sei que nós não vamos questionar experiências das pessoas em relação a esse tipo de coisa, mas ela é altamente questionável, primeiro, porque ele diz que Deus está falando a ele algo que a própria palavra desautoriza. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que ele ensina nós ordenarmos Deus fazer as coisas. E aí, na minha visão, evidentemente que é isso na minha visão, isso me parece muito hinduísmo, né? Onde aquelas pessoas dizem que tem um pouco de Deus dentro de si,
a fagulha divina, né, que eles dizem as coisas e as coisas acontecem, mas prioritariamente, o que mais me chama a atenção, e isso é uma coisa muito crítica, é o fato de mandar Deus fazer as coisas, porque o próprio Evangelho, o Senhor Jesus, perto de ser ali entregue na cruz do Calvário, ele está ali acometido de dor e de tristeza, né? E ele ora ao Senhor, Senhor, se for possível, o Senhor afaste de mim esse cálice, não que Deus não pudesse fazê-lo, né? Mas era uma questão de cumprimento de propósito, né? Porém, faça a tua vontade e não a minha. Então, o próprio Senhor Jesus, acometido da dor, sabia que ia morrer, veio para isto, diz a Deus que Deus estabeleça realmente a vontade dele em sua vida e não determina que Deus faça nada, não diz assim, não, o Senhor vai mandar outra pessoa para a cruz, eu determino aqui o meu livramento. Enfim, sobre isso, né? O que nós podemos já inferir? É porque é duro, né, cara? Não, eu acho o seguinte, Marcos, assim, a gente primeiro precisa entender como as coisas acontecem, né, para poder chegar nesse ponto, né, que a gente chegou hoje. Bom, o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos, né, foi muito afetado pela guerra, não só o mundo inteiro foi afetado pela guerra, mas os Estados Unidos especialmente, em função das perdas e em função do envolvimento com a guerra. E é exatamente nos anos, na década de 1940 e na década de 1950, que começam as pregações da prosperidade diante de um mundo arrasado, né? A gente precisa entender um pouco isso. A gente está vivendo agora esse momento da pandemia, então essa turma aí da prosperidade, da cura, está todo mundo quietinho, esperando passar. Mas é muito natural que depois dessa onda, quando a coisa estabilizar, e uma hora vai estabilizar, não importa quanto tempo leve, uma hora vai estabilizar. Quando estabilizar, o que vai acontecer? Provavelmente vai voltar esse discurso, que é um discurso muito comum, que vai ao encontro de quem está sem esperança. Então, no cristianismo você tem dois tipos de pessoas, né? O joio e o trigo. Sim. Como a ilustração bíblica, né? O que nasceu de novo e o que não nasceu de novo. O que nasceu de novo, o que teve um encontro com Cristo, ele não precisa, na verdade, ele nem precisa dessa dinâmica da religião, porque ele se satisfaz com o Senhor, se satisfaz com a palavra, se satisfaz com os seus irmãos e com a presença do Espírito Santo. Mas aquele que é só religioso, é só frequentador de igreja, né? Precisa de algo a mais. A gente poderia parar na porta das igrejas aí e perguntar por que eles estão indo à igreja, e com certeza o que a gente vai constatar é que as pessoas estão indo à igreja porque precisam de cura, de emprego, de solução para os seus problemas. É um grupo bem pequeno que vai às igrejas para servir a Jesus, e foi o próprio Jesus que nos ensinou isso, né? Sim, está muito claro no Evangelho isso. Estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ele. Espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Para você atrair essa multidão que não nasceu de novo, você tem que ter um discurso de esperança. Então, no pós-guerra, e a gente está se preparando aí para o pós-pandemia, né, global, sim. No pós-guerra global, que vai dar mais ou menos aí 80 anos antes, surgiu o discurso do nosso amigo que você citou, que é o Kenyon. Ele escreveu alguns artigos falando sobre o novo pensamento. O que era o novo pensamento? Uma coisa positivista, né? Vamos lá, né? Deus vai nos ajudar, vai nos fazer vencer. No primeiro momento é até compreensível, só que isso foi ganhando desdobramentos, né? O novo pensamento, porque aí quando o cara não tem respaldo bíblico, e é isso que você que está assistindo a live precisa entender, quando o cara não tem respaldo bíblico para dar continuidade ao que ele está dizendo, ele vai começar a apelar para as revelações. Ele vai começar a dizer que Deus é que está revelando ele, instruindo ele a seguir nesse caminho aí de inspiração, né, de palavra de inspiração, pós-guerra, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então ele começou com essa doutrina. Depois desse camarada, né, ele incitou várias pessoas nos Estados Unidos, e aí começou, né, junto com esse movimento de luta pela esperança, começou o movimento dos pregadores da televisão, que a gente chamava na época de televangelistas. O primeiro dele foi o Oral Roberts. O Oral Roberts ficou super conhecido, né, com as suas pregações, e ele criou uma doutrina chamada Leis de Fé.
onde ele falava do pacto abençoado. Então, se você se encontrou com Cristo, você tem um pacto, e assim como Cristo é rei, você vai ser rei, assim como Cristo é poderoso, você vai ser poderoso. E esse discurso, meu amigo, quando você está duro, quebrado, sem dinheiro, endividado, esse discurso é favo de mel, como diz a Escritura. Sim. O Oral Roberts deu continuidade a esse processo, né? E logo depois do Oral Roberts veio o Allen, na década de 50, que escreveu um livro chamado O Segredo do Sucesso Financeiro. E por que eu estou contando essa história toda? Porque o Kenneth Reagan, ele é o grande propagador desse ensinamento de forma global, mas ele não teve essa ideia, né? Ele é apenas alguém que vai reverberar algo que já está sendo dito, né? Já está sendo falado, né? Tem o livro lá do Segredo do Sucesso Financeiro, e aí o Allen incentivou isso tudo, só que nos anos 60, na década de 1960, começam os famosos avivamentos de cura nos Estados Unidos, as tendas, né, os grandes congressos, as grandes cruzadas evangelísticas nos estádios de futebol americano, nas ruas, nos aeroportos. Bom, aí vem o cara que é o guru, entre aspas, do R.R. Soares, que é o Osborne. Esses caras começaram a pregar cura, libertação, cura, libertação, cura, libertação, cura, libertação e prosperidade. E aí criou-se um link entre todos esses pensadores e uma ideia muito simples. Se você é crente, você não pode sofrer, porque Cristo levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, esses caras transformaram a doutrina da redenção, substituíram a chaga do pecado pela chaga do sofrimento físico, financeiro, e isso explodiu nos anos 60. Por quê? Porque a gente está vivendo um pós-guerra e uma recessão global. Aí você tem Evangelho Quadrangular, com M. Semple McPherson, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Você tem vários pregadores incríveis, e dessa turma toda da prosperidade que vem semeando essa mensagem, quem nasce? Quem surge desses lugares aí? Kenneth Reagan, Peter Wagner, Mary Hickey e o nosso querido amigo Benny Hinn. Essa turma toda é discípulo, né? Foi discipulado dessa galera dos anos 60. Sim, herdaram, né? Pegaram aquilo que entenderam. Aí o Kenneth Reagan foi esperto pra caramba, porque, na verdade, ele fez um grande mix de todos esses ensinamentos relacionados à cura, à doença, e criou uma teologia, uma doutrina que nós conhecemos no Brasil como confissão positiva. Sim. Que vai culminar no que você falou agora. E a confissão positiva é o quê? As suas palavras têm poder. Se você já ouviu essa frase em qualquer reunião aqui no Brasil, é desse caminho que a gente está narrando que vem. As suas palavras têm poder. Eu estou curado. Eu estou liberto. Eu estou rico. Eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Eu não aceito. Eu repreendo. Está amarrado. Comigo não. Está quebrado. Está amordaçado. Está quebrado, está amordaçado, está repreendido. Todo esse pensamento ele é resultado dessa doutrina do Kenneth Reagan, né, que foi assim, o precursor de toda essa mensagem. E o mais interessante é que essa mensagem do Kenneth Reagan, né, ela tem 3 áreas de atuação, que é o dinheiro, sim, né, que é a teologia da prosperidade, as questões espirituais, que é a batalha espiritual, né, a batalha espiritual, a confissão positiva gerou a questão da teologia da prosperidade, a batalha espiritual e a quebra de maldição. Esses 3 temas vieram dessa juntada aí que parece até coisa de advogado, né? Essa juntada que o Kenneth Reagan fez. Bom, aí, para eu terminar aqui a minha fala, que eu já estou pregando, o que acontece? Só um adendo, Leclerc, só um adendo para a gente falar para o pessoal aqui, que esses temas de quebra de maldição, isso que o Leclerc comentou aqui, essas 3, essa tríade, assim por dizer, nós vamos desconstruir em outras lives, né? Então hoje nós vamos falar da teologia nós vamos falar da teologia da prosperidade, mas vamos bater nisso depois. Faço questão de falar do Peter Wagner, da Mary Hickey, essa galera merece a nossa atenção especial.
Mas assim, o ponto que eu ia bater agora, que eu ia terminar, é o seguinte: imagine você todo esse discurso, né, evangélico, poderoso, extremamente forte, vindo pela televisão, pelo rádio, nas cruzadas, chegando à América Latina, né, à África, América Central, onde você tem populações pobres, oprimidas, doentes, exatamente. Então, esse discurso reverbera muito nesses lugares, né? Então, Sim. ganhou muita força. Porque faz todo sentido, cara. Se você pensar racionalmente, né? Sem a iluminação das escrituras, sem a iluminação da Bíblia, da palavra de Deus, faz todo sentido, sim. Se eu sou bênção, se eu sou crente, se eu sou escolhido, fininho, isso, aquilo, e é isso que o pastor está dizendo do púlpito, do programa, não faz sentido eu estar endividado, diabético, com câncer, sofrendo, não faz sentido isso. Então esse discurso fez muito efeito no Brasil, né? Surgiram vários pregadores escrevendo sobre sagrado e profano, bênção e maldição, né? Essas questões, espíritos familiares, espíritos territoriais, toda essa questão que são barreiras à prosperidade, ao avanço. Então, esse tipo de ensinamento caiu no Brasil na década de 70, de 1970, e com as comunidades evangélicas, né, que foram as igrejas livres nos anos 80, comunidades evangélicas contribuíram muito para a igreja evangélica no Brasil, tem uma contribuição muito bacana, mas tem essa parte aí, assim como as igrejas tradicionais têm as contribuições e têm as suas dificuldades, as comunidades evangélicas, o movimento neopentecostal, que é onde a gente está falando agora, trouxe para o país toda essa coisa da prosperidade que envolve desde cura física, né, até as coisas mais incríveis, como, por exemplo, dentes de ouro, para quem foi dessa época, né, as questões que vêm da bênção de Toronto, rugido de leão, ficar grudado na parede. Uivando, né? Uivando, demarcar território. Tudo isso é um grande mix. Eu acho que a gente vai precisar de umas 400 lives para falar. Para matar tudo, né? Então, vamos lá. Eu vou responder aqui a pergunta que a Ellen fez, né? Que ela fez o seguinte: ela vai à minha pergunta. Vocês acham errado um pastor pregar contra esse tipo de teologia e falar sobre esse método ou não há necessidade? Bom, quem dá chilique com isso é o Malafaia, né? Porque ele gosta de invalidar o argumento colocando a ficha das pessoas que discordam dele. Então é assim, uma coisa é o argumento, quando eu critico o argumento. Eu não estou aqui dizendo que Kenneth Hagin é ladrão e que quem é do Remo é ladrão. Eu não sei, não estou acusando ninguém. Eu estou discordando do que eles ensinam. Ponto. Essa discordância eu tenho todo o direito, inclusive na palavra e na nossa Constituição, de ter. Né? Quando eu digo que o Malafaia faz isso, porque uma vez eu vi, acho que foi o Paulo Júnior que fez uma crítica lá, não a ele diretamente, mas ele tomou as dores assim, né, para si, e aí ele começou lá a despejar um monte de coisa no vídeo dele, e aí, mas aqui, ó, eu tenho aqui a ficha corrida sua, né? Ele sim usa o argumento ad hominem, né? Ele não consegue vencer no argumento, aí ele ataca a pessoa. Eu não estou aqui atacando as pessoas, eu não estou atacando o Kenneth Hagin, eu tenho a minha opinião pessoal dele, mas aqui eu estou contradizendo as heresias que ensinam, e não a pessoa dele. Então isso é um argumento comum. Eu acho que nominalmente você pode sim incitar as pessoas nesse sentido, né? Olha, você vai ver isso dentro de igrejas de fulano, de ciclano, e nesse momento nós não estamos dizendo que eles são ladrões, eu só estou dizendo que eu discordo desse ensino porque a Bíblia não me dá amparo para acreditar no que eles estão pregando lá. Então essa é a ideia, tá? Acho que Marcos, tenha respondido aqui. Pode falar. Então, eu concordo com você. Eu acho que a gente não, sempre que possível, deve evitar nomes, a não ser que a gente esteja com uma heresia muito grande, né? Porque, de fato, muita gente hoje, muita gente no Brasil adota o discurso da prosperidade, todo tipo de denominação, desde as tradicionais até as pentecostais, as mais antigas, as mais novas. Então, falar de nomes é muito ruim, porque você acaba atacando o santo. A gente tem que falar do milagre, não do santo, né? Mas já que você citou o Silas Malafaia é um caso de estudo, né? Porque ele, durante muitas décadas, combateu violentamente a teologia da prosperidade. Né? Quem acompanha o Malafaia desde a época
da Assembleia de Deus da Penha, né, do programa que ele tinha na televisão, Renascer em Cristo. Inclusive tem um vídeo dele no YouTube onde ele bate na teologia da prosperidade, cara, bate muito. Eu mesmo conheci o Malafaia pessoalmente, quando eu era coordenador de um evento grande aqui no Rio de Janeiro, e eu me lembro do Malafaia, né, num evento desses, num evento X qualquer, no ano qualquer, o Malafaia, na livraria onde eu trabalhava, falando mal do Morris Cerullo, porque o Morris Cerullo era o preletor, né, falando disso, da prosperidade, que não sei o quê, e anos depois, para minha surpresa, eu vejo Malafaia sentado com o Morris Cerullo, publicando a Bíblia do Cerullo, que infelizmente, inclusive, esse ano, né, partiu para a eternidade. Eu, assim, e não só isso, né? E pedindo a semente dos R$1.000, né? Do Clube de 1 Milhão de Almas. E dando a Bíblia do Morris Cerullo para quem desse R$1.000, né? Eu tenho dois vídeos do Malafaia que são impressionantes, né? E eu não faço aqui juízo de valor, porque eu não conheço o Malafaia pessoalmente. Então, pode ser uma pessoa ótima, não tem nada contra ele. Mas o discurso dele é interessante. Ele tem um vídeo onde ele mete o pau, mas, assim, bate muito na teoria da prosperidade. E tem N vídeos onde ele fala sobre a importância de investir no ministério para ganhar, enfim. Então, assim, tem alguma coisa que não bate aí. Mudou, na verdade. Com o que a Bíblia está ensinando. Olha só, a Renata perguntando aqui, né? Gente, minha pergunta: esses pregadores da prosperidade, eles podem até ser presos por enganarem e roubarem as pessoas? Aqui no Brasil eu acho mais difícil, Renata, porque aqui nós temos por Constituição, inclusive a imunidade, né, das igrejas. As igrejas não pagam impostos. Quando se trata do discurso religioso, eu acho bem difícil que isso aconteça. Embora, recentemente lá o Valdomiro, né, que falou que, se não me engano, ele fez alguma propaganda de oferta de R$100, R$300 para naquelas pílulas que curavam de Covid, o Ministério Público foi no pé dele. Eu não sei que pé que tá. A semente do feijão lá, o feijão que isso, eu tinha o feijãozinho lá que curava do Covid, né? Então, eu não sei, eu não vi o vídeo, não posso dizer que ele afirmou isso, mas parece que o MP está indo no pé dele. Então, no Brasil as coisas são um pouco mais difíceis, né? Mas acho que a grande questão... Desculpa, Leclerc, pode falar. Não, até porque a religião é voluntária, né? Quem foi que perguntou? Sim. Quem perguntou? Renata. Então, Renata, a religião ela é voluntária, né? Então, assim, a gente tem que partir da premissa que você foi lá voluntariamente e ofertou. Eu acho que o nosso grande exemplo é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode fazer a igreja do que você quiser, adoração a quem você quiser, a mensagem que você quiser. A única diferença é que lá você tem que pagar imposto. Então, a Receita Federal Americana, ela vai em cima. A gente teve um caso recente aí do próprio Benny Hinn, né, e da, como é que é o nome dela, que a pregadora lá famosa, que tem um livro, tem vários livros, Joyce Meyer, né? Tanto o Benny Hinn quanto a Joyce Meyer tiveram que apresentar relatórios, porque isso é um problema, a não declaração daquela receita. No Brasil a gente não tem nem isso. Então, é mais difícil. A gente faz as lives e faz as aulas para tentar abrir a sua cabeça. Mas, assim, os caras não são... Eles não estão colocando uma arma na cabeça de ninguém. Eles estão atraindo... Não, na verdade, é o que diz a Bíblia, né? As pessoas, elas buscam os seus pastores conforme as suas cobiças, né? Então, se esses caras estão aí, eles estão porque tem gente que gosta de ouvir essas coisas e vai lá na mesma intenção do cara. Deles olha, você vai ser rico, você dá aqui a tua oferta que você vai ser milionário. E o cara vai lá e dá a grana porque ele quer ser milionário mesmo, e é isso que ele está determinando para ele, né? Então, assim, no Brasil realmente é muito mais complexo essas questões de prisão, né? Mas por essa questão aí agora do Valdomiro, né, dessa questão do feijão aí, da história do Covid, quem sabe se abra aí alguma né? O Valdomiro acho que ele ultrapassou o limite, né? Porque ele tentou uma sacada, uma jogada no auge da crise da pandemia, onde você tem todas essas questões que envolvem o Bolsonaro, os evangélicos. Eu acho que ele deu mole, pô. Ele foi além. Não, olha, eu acho assim, a minha visão, né? A curiosidade de todo mundo, né? Todo mundo que nem prestava atenção, prestou atenção, chamou atenção demais. A minha visão da coisa é a seguinte, né? Quando ele disse essa questão, quando ele veio com essa oferta, né? Eu entendo como
como a gente fala de marketing de oportunidade ou meramente um oportunismo. Veja bem, Isso mesmo. o mundo com medo da Covid, como está até hoje. Aí vem um cara e fala assim, olha, a pessoa aqui, ela comprou, fez não sei o quê, e foi curada da Covid. O que ele está sugerindo? Que de alguma forma ele é um caminho para que cure a Covid, né? É óbvio que nesse cenário ia ele arrumar uma dor de cabeça, sem dúvida. Mas, vamos voltar aqui, Leclerc, eu deixei algumas anotações aqui, falando um pouquinho da teologia da prosperidade, pegando o gancho do que você disse, né? Então, o Kenneth Hagin, ele foi o grande disseminador dessa teologia falsa e mentirosa, né, do Brasil. Ele teve uma boa porta de entrada. E eu separei aqui alguns paralelos para que nós pudéssemos pensar o que ele diz nos livros e o que a Bíblia diz em relação ao que ele diz. Então, um exemplo. Tem um livro dele que se chama A Fé para Remover Montanhas, mais especificamente na página 21. Eu estou citando algumas referências para que vocês depois, se tiverem a curiosidade, vão buscar, né? Mas ele diz o seguinte, o Kenneth Hagin, né? Em dada administração, momento da administração, ele fala assim, ó, você sabe o que vai acontecer agora? Eu vou contar-lhe um segredo. Alguém vai me dar $50 mil, porque você pode ter aquilo que você diz. Fecha aspas. E nós temos um contrassenso disso em Isaías 29:16, né? Vós tudo perverteis como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice. Não me fez e o vaso formado dissesse ao seu oleiro. Nada sabe. Né? Então, Kenneth Hagin, de um lado, ele diz o seguinte, você pode ter aquilo que você diz, então alguém vai me dar $50 mil. E aí eu tenho eu nunca me esqueci, eu era pequeno, Leclerc, eu era adolescente, uma experiência pessoal pra gente enriquecer aqui a conversa, né? Eu fui na igreja, eu fui acompanhando a minha mãe também vai da igreja há 200 anos, né? A gente estava, acho que na igreja da Valnice Milhomes, aqui em São Paulo, que era... Isso foi, acho que em 95, 94, eu tinha 12 anos de idade, eu me lembro que eu tinha 12 anos de idade. Então eu não tinha muito conhecimento de nada, era adolescente, não estava nem muito preocupado com nada. E aí, essa história do que, olha, você vai me dar $50 mil, como diz aqui o Kenneth Hagin, eu vi de perto acontecendo com pessoas que foram visitar a igreja, né, com a gente. Então chegou uma pessoa, um amigo nosso, naquela época estava mudando, né, acho que era Cruzeiro Real para Real, era o RV, né? E alguém lá, um determinado, isso não no culto mesmo, né? Mas depois do culto vieram falar com um dos amigos nossos dizendo o seguinte: olha, Deus me falou que você vai me dar 1000 URVs. Olha isso. E aí o cara não tinha essas 1000 URVs para dar. E aí ele ficou com aquele baita dilema, eu não sei, acho que alguma coisa está acontecendo. Eu, com 12 anos de idade, eu cheguei a uma conclusão muito básica na época, e simplista até, mas que tinha um pouco de lógica. Eu peguei e falei, olha, para o cara dar 1000 URVs, se foi Deus que falou para esse cara que ele tinha 1000 URVs para dar, ele tinha que minimamente ter as 1000 URVs, né? A mínima coisa que deveria ter era isso, né? Então isso já soava muito estranho aos meus ouvidos. Então aqui nós vemos um tipo de... E eu acho que esse também é um ponto ruim. Muita gente usa esse tipo de livro do Hagin, né, como se fosse um manual de doutrinas. E aí ele diz o seguinte, olha, porque você pode ter aquilo que você diz. Se isso fosse verdade, então nós podemos, então, Leclerc, ter todo o dinheiro do mundo, porque nós estamos dizendo que podemos ter o dinheiro do mundo, né? Então nós podemos ter uma vida sem problemas, porque eu posso dizer que minha vida não tem problemas. E mais para frente, para você ver como é uma coisa assim que beira muito o auto-engano, né? A pessoa se engana, né? Ele coloca... Deixa eu pegar aqui eu tô com um monte de trecho aqui de livro deles aqui, né? Você andou lendo? Não, já tinha escrito alguma coisa em relação a esses ensinos mentirosos, né? E aí, quando nós combinamos de falar sobre a teologia da prosperidade, eu fui resgatando alguns, mas tem um dado momento que ele diz o seguinte, né? Que da mesma forma que você tem a confissão positiva, né? Assim, você declara e as coisas acontecem, que você não pode ter palavras negativas, porque da mesma forma, se você falar algo negativo, a coisa ruim te acontece. E aí o Kenneth Hagin, eu estou tentando procurar nas minhas anotações aqui, com qual livro para dar a referência, né? Mas ele dizia o seguinte, se eu tivesse com dor de cabeça, eu não falaria para ninguém que eu estava com dor de cabeça.
Porque se eu falar, eu vou gerar uma habilitação espiritual que vai potencializar isso. E isso é uma falácia de uma coisa tão grande que ele mesmo morreu de um problema de coração, a qual ele disse na primeira tese dele que foi curado. Que esta foi a experiência dele com Deus, que ele estava acamado, foi curado e morreu do problema que ele disse que foi curado. Então, assim, quando essas coisas acontecem, eu acho que, assim, acho não, né? Eu tenho certeza de que tem alguma coisa muito errada, primeiro, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. E essa deveria ser a matriz da nossa crença, da nossa fé. Mas, segundo, esbarra muito no que você disse. Eles tiraram os contextos bíblicos que eram diretamente relacionados à redenção, a resolver o problema do pecado, e ligaram isso diretamente a questões materiais. Ou seja, uma exegese, com perdão da expressão, porquíssima, porque não se ateram a ler a Bíblia como ela deveria ser lida, e mais ainda encontrou dentro do coração de muita gente, principalmente em questões comerciais, encontrou acolhimento, né? Em muitos corações recebeu uma doutrina mentirosa dessa. Então, quando nós olhamos aí essa questão eu acho um pouco engraçado, eu queria que você pudesse comentar com a gente um pouco disso, quando ele diz o seguinte, olha, eu não falo, eu estou procurando aqui, acho que eu já vou achar aqui aqui, ó, onde eu anotei essa parte desse livro aqui. Aqui, achei. Chama-se foi citado no livro Words, né, o Palavras, né, página 21, que diz o seguinte, o Kenneth Hagin falando, né, eu nunca falo de doença, eu nunca falo no fracasso, eu nunca falo sobre o que o diabo fez, né, e continua, mas se eu tiver uma dor de cabeça, eu não contaria a ninguém, e se alguém me perguntasse como eu estava me sentindo, eu diria, estou ótimo, obrigado. Esse tipo de conduta, isso eu falo porque isso eu já cheguei a ver quando eu já estava na igreja, né, quantas e quantas pessoas que foram nas igrejas, claro que tem a ver com cura isso, né? Mas nessa ideia de, olha, vou ser curado, pararam de tomar o remédio que estava tomando, um remédio às vezes de uso contínuo, e morreram. Muitas pessoas, a título da fé, pararam de tomar medicações e morreram. Bom, não sei, o que você diz sobre esse cenário de, olha, o caso que eu citei aqui, né? O exemplo que eu dei aqui, o Hagin dizendo que se ele tá com dor de cabeça, ele nega que ele tá com dor de cabeça, né? Se eu tô sentindo, mas não tô sentindo, né? Não fala para ninguém. Porque da mesma forma que você falando as coisas, você decretando as coisas, há poder. Se você falar que você tá com dor de cabeça, isso também há poder, você vai ser potencializado, e aquela conversa toda lá. Então, cara, vai cair na minha primeira fala, né? A gente tem dois caminhos aí dois caminhos, acho que não é boa palavra, mas dois processos que levam a isso. Primeiro é o sincretismo religioso brasileiro, né? O brasileiro é, por natureza, místico. Se você chegar numa igreja qualquer, fizer uma pregação ou uma aula de 1 hora, 1 hora e meia, e falar da doutrina, da palavra, da teologia, o pessoal fala assim, poxa, que bonito e tal. Legal. Como já contei para você que numa outra live, que eu acabei de pregar, e na igreja onde eu era pastor na época, desci do púlpito e o irmão falou para mim, rapaz, você conhece muito a Bíblia, mas te falta o poder, ele disse para mim. Eu te contei essa história, então. Sim. Então, o sincretismo religioso faz com que as pessoas criem no cristianismo a mesma expectativa que elas têm com lugares místicos, com o Caminho de Santiago de Compostela, Machu Picchu, é a mesma coisa, o cara vai para a igreja na expectativa de ter uma experiência. E por conta dessa demanda que as pessoas têm, aí você tem o segundo elemento, né? O primeiro elemento que fortalece a teologia da prosperidade no Brasil é o sincretismo religioso. Aí, a macumba, né? Às vezes eu falo nas lives aquilo que o brasileiro é macumbeiro. O brasileiro é místico, naturalmente místico. Né? Ele gosta da mandinga, sabe? O brasileiro precisa do balacobaco. Tá na nossa cultura, cara. Assim, né? Você não vê o torcedor do Botafogo, né? Zagallo tem não sei quantas letras, Brasil não sei o que lá, né? O torcedor do futebol. Está na cultura do brasileiro, né? O sincretismo. Esse é um ponto. O segundo ponto
são os líderes religiosos que percebem isso e constroem em cima disso a sua jornada religiosa quase que divina, né? O cara se posiciona como uma divindade. E as pessoas não, semideu nada. Semideus, vice-deus, né? Quarta pessoa da Trindade, outro Deus, o que você quiser chamar. Porque, na verdade, eles constroem essa imagem religiosa. Isso não é só da igreja evangélica, né? A gente acabou de ver aqui um escândalo no Brasil, né, com João de Deus, ano passado, né, um escândalo terrível. A gente não vai entrar nessa questão, mas, assim, todos os seguidores dele levaram um choque. E muitos seguidores, quando eram entrevistados, tinham dificuldade de se opor a essa liderança que no Brasil ela é mistificada. Eu poderia citar aqui duas coisas que todos vocês deveriam ler e assistir. Primeiro, a Globo produziu uma novela que foi censurada na época da ditadura e depois voltou, que é o Roque Santeiro. Todos vocês deveriam assistir, porque o Roque Santeiro é uma novela do tempo que a Globo fazia boas novelas, que fala exatamente do sincretismo brasileiro e como as pessoas são manipuladas em torno da religião. Essa é uma discussão. Você também tem obras incríveis, como o Alto da Compadecida, né? Tem lá enfim. Ok. Agora, você tem uma outra obra que todos vocês deveriam ler, que é do Dr. Paulo Romero, que é de São Paulo, que é Super Crente. Esse livro tem quase 30 anos, onde ele vai falar do Kenneth Reagan. Inclusive, muita gente, eu acho, se eu não me engano, o subtítulo é o Evangelho segundo o Kenneth Reagan, se eu não me engano. Onde ele vai falar do Kenneth Reagan e da Valnice, né? A Valnice, inclusive, que você teve lá, né, na igreja dela, a Valnice chegou a prever a volta de Jesus. Isso tem registrado no livro do Paulo Romero, ó, onde ela faz uma previsão, ela dá o dia, dá a data. E eu acho, Marco, que tem até gente aqui que falou sobre charlatanismo, né? Mas eu acho que vai além, ultrapassa as linhas de charlatanismo. Eu acho que vai para a questão mesmo da soberba humana, da arrogância humana. Quando você vai para as escrituras, você vê que Gideão, por exemplo, quando ele vence a batalha contra os midianitas, o povo de Israel diz assim: você será o nosso rei. Ele diz: não, só o Senhor reinará sobre vós. Aí o pessoal: nossa, que homem maravilhoso, que homem piedoso. O que você quer, então? Eu quero uma estola sacerdotal. Pô, o cara não queria riqueza, mas ele queria reconhecimento espiritual. Ele, né, Uzias, o ano em que morreu o rei Uzias, o que ele queria? Entrar no templo. Saul, que ergueu, né, uma coluna em sua própria homenagem. Isso é comum no ser humano. Adão e Eva, que queriam ser iguais a Deus. Os construtores da Torre de Babel. Nabucodonosor. Né? Não é só do judaísmo, é de toda a religião. Os faraós. A disputa de Faraó, lá no Êxodo, que é até uma aula que a gente está dando agora no Mons, que ensina lá com tradução em Libras, né, no Êxodo. Faraó, a disputa dele é de Deus contra Deus. Ele realmente se achava Deus, cara. Então, eu acho que rola na cabeça do Kenneth, do Kenneth Reagan, do Osborne, do RR, do Macedo, da Valnice e do Valdomiro, de tantos outros, essa presunção humana que começa com pequenas sementes. Né? Você vai na sua igreja, o Marco vai lá, o Leclerc, vão lá dar uma boa palavra, aí o irmão fala assim: olha, Marco, hoje Deus falou comigo. Aí você vai para casa com aquilo no coração. Você, poxa, caramba, eu sou um profeta de Deus, eu sou um mensageiro de Deus. As pessoas realmente começam a se sentir assim. É só você vir aqui no Rio, Marco, para você ver em alguns bairros aqui do Rio, algumas comunidades, tem igrejas que não cabem 5 pessoas dentro. Eu tive num lugar, uma vez, que a igreja era tão pequenininha, acho que era 1 por 1, sem exagero, que o cara pregava em pé. Mas o nome da igreja era Missão Internacional, tinha um cara falando. Sim. Então tem essa coisa da presunção humana, né? Do ministro de louvor que se acha levita, né? Do pregador que se acha apóstolo, do não sei quem que se acha não sei que lá. E aí rola essa coisa do controle espiritual, do Deus falou comigo. Você quer acabar qualquer reunião é dizer que Deus falou com você. Não, olha, Cléber, Deus falou comigo, não acabou a reunião. Pô. Deus falou com você, quem que vai colocar em xeque, né, a sua experiência pessoal, existencial? O Kenneth Reagan,
embarcou nessa, e a turma que curte sincretismo embarcou nessa. Quando o Benihim esteve no Brasil, pela primeira vez, em 1992, que foi uma loucura, cara, uma loucura quando ele esteve aqui no Rio Centro, algumas pessoas que foram derrubadas por ele, porque o Benihim tinha aquela metodologia de girar o paletó e derrubar o cara, né? Assoprar, né? Como se fosse o Bruce Lee, né? Deslocamento de ar, assim. Só que não era, ele não era nem lutador de Kung Fu, nem era Jedi. Ele usava o Espírito Santo. Se fosse Jedi, a gente acreditava mais, mas não era. E algumas pessoas que caíram morreram, cara, depois. Morreram mesmo. Eu também conheço pessoas que saíram aqui do Rio, foram para São Paulo procurar o Valdomiro e morreram. Então, isso é um fato que não vai ser narrado nos livros. Porque toda experiência evangélica, de alguma forma, ela é subjetiva, não é verdade? Você pode observar esses programas de televisão, você não vê uma reunião ao vivo onde o cara sem braço, o braço aparece. Não tem. Porque se tiver, eu sou o primeiro a levantar e respeitar o cara. Assim, caraca, meu irmão, o que é isso? Não tem. Porque se tivesse, né? Estamos aqui agora do AMB, do Ibirapuera, são 16 horas e 30 minutos, ao vivo. Aqui nós vamos orar por aquele homem ali que não tem perna. Tira a roupa dele aí, mostra. Olha lá, não tem. E aí a perna crescer na nossa frente. Como Moisés fez na frente dos magos. Como Jesus fez quando tirou lá Lázaro, né, de dentro do túmulo. Então, esse tipo de milagre, que é bíblico, é real, e Deus faz porque o nosso Deus faz o que ele quiser pelo poder da sua palavra, esses caras não fazem. Né? O que eles fazem é: o que você estava sentindo? Eu estava sentindo uma dor aqui, eu levanto o braço. Isso aqui é tudo subjetivo. E a gente... Olha, só um parênteses aí, Leclerc, eu não quero te interromper, mas essa... Não, meu irmão, fica à vontade. Eu me lembro de um culto, não vou citar porque também não quero, né, fazer esse tipo de drama, né? Mas era um culto onde às 6 horas da manhã era o culto dos idosos, né? Aí chegava lá na frente, o pastor falava assim: não, você que tem artrite, osteoporose, Deus está me falando que você que tem artrite, osteoporose, vem aqui na frente. Cara, todo mundo que é idoso tem. Aí o cara chega lá: não vou orar por você. Aí a pessoa fala: não, saiu a dor, tá na outra semana, a pessoa tá lá de novo pedindo a mesma oração, como se ou seja, se é que houve um milagre, se é que houve essa cura, parece que essa cura para essas pessoas é uma cura temporária. Como esse é um tipo de ensino também que o pessoal aí da teologia da prosperidade você não teve fé para manter. Isso, a cura pode ser perdida. Né? A comunidade evangélica do Rio estourou nos anos 90 com um hino famosíssimo, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Nossa herança, né? Então, entrei no terreno do inimigo, né? E tomei de volta, tudo sim. que ele me roubou, né? Ou se tentaram matar os teus sonhos. Você vê que todas essas músicas, né, são manipulações religiosas que falam exatamente dessa coisa, desse sincretismo, e tocam na necessidade da pessoa. E aí eu tenho assim muita compaixão pelo que está sofrendo, porque está sofrendo, né, cara? Quem está sofrendo, né? Na época que a AIDS explodiu no Brasil, o pessoal que estava sofrendo de AIDS ainda não tinha coquetel, não tinha remédio, o pessoal fazia tudo. O cara injetou sangue de cavalo, né? Foi para outros países, porque você está desesperado. O cara, quando está desesperado, então ele tenta tudo. E o discurso religioso, ele vai muito na direção, né, dessas pessoas que estão necessitadas. Isso não é novidade. Kenneth Reagan não é o primeiro nem vai ser o último. Cabe a nós ter a mente aberta e a reflexão para isso. Cara, eu vou te falar, é muito esquisito. Eu conheci muitos pregadores, né, nessa minha jornada de fé. Eu conheci um pregador africano, que o nome dele era Guilherme Kibarabara. Ele chegava no culto e falava assim: ó, eu vou contar até 5. Quando eu der os 5, eu vou dar um grito. E quando eu der um grito, pô, cara, no meio do grito, o nego já estava caindo, antes do 5, antes do 4. Então as pessoas já são levadas, né? Já se deixam levar por todo esse tipo de situação. E com isso, eu quero dizer para você que está nos assistindo
quem somos nós para questionar o que Deus fez na sua vida? Se você disser para nós aqui que você foi curado, quem somos nós, né, para dizer isso? Entretanto, todavia, contudo, porém, a Bíblia nos ensina a refletir e pensar sobre o que a gente está vendo. E toda essa onda aí, né, de pregadores televangelistas, por que que nesse momento de pandemia global, de milhares e milhares de mortes, né, eles não se levantaram como os grandes líderes? Olha, tranquilo, cara, essa era a hora. Essa era a hora. De calar nossa boca, né? De nos calar. Definitivamente é a hora que Elias vem, meu irmão, lá do deserto, assim, ó, quer saber? Não tem chuva. E dane-se. Só quando eu disser que vai chover. E aí, meu irmão, deixa o rei se rasgando, todo mundo com ódio. Essa é a hora. Ou como a menina diz para Naamã, se você conhecesse o profeta que tem em Israel, cara, Naamã pode falar o que for, mas quando ele se levanta do rio, a pele dele é branca. Então, contra esse tipo, né, de... A pele dele é branca, não, a pele dele é limpa e nova como de uma criança. Então, contra esse tipo de situação, não há debate. Mas, de fato, todos esses caras deixaram um rastro de frustração. Já citei aqui o livro Super Crente, do Paulo Romero. Uhum. Poderia citar um outro livro do Dr. Paulo Romero chamado Decepcionados com a Graça, que também fala desse mesmo tema, né? Tema importante. Todos esses livros trabalham com dados, com informações de gente que ficou pelo meio do caminho aí e não rolou nada. Leclerc, vou pegar a pergunta aqui do Diego e já vou entrar num tema que acho que é importante da gente esclarecer, né? O Diego já tinha colocado essa pergunta, mas eu, como você estava explanando, agora voltei a pergunta dele aqui. A pergunta, na visão desses lobos ou cristãos que vivem na Etiópia, né, não são verdadeiros devido às suas necessidades financeiras, né? Quer dizer, esses caras que ensinam que até ser pobre é um pecado, né? O pessoal que vive na Etiópia, por exemplo, né? É como se esses caras não fossem cristãos, né? O que a palavra relata sobre isso? Olha, eu deixei anotado, inclusive, que eu ia falar um pouquinho sobre a questão de ser pobre, né? Na verdade, não há nenhum lugar na Bíblia que diga que ser pobre tem origem demoníaca, né? Porque isso é por exemplo, que eu tenho anotado aqui que o Robert Titton, num programa chamado Success in Life, num programa de TV de 1990, né, ele diz o seguinte, não é só a preocupação com o pecado, né, mas também ser pobre é pecado porque a promessa de Deus é prosperidade. Isso, muita gente acreditava nisso, né, muitas pessoas diziam isso. Principalmente se você for americano e morar na Califórnia, né? Você tem certeza que é verdade. Então, assim, a Bíblia, parece que para esses caras, eles esqueceram as diversas citações, até do próprio Senhor Jesus, olha, os pobres, né, vocês têm que cuidar, eles estão sempre com vocês. Em nenhum momento, em nenhum lugar do Evangelho, em nenhum lugar do Novo Testamento, nem do Antigo Testamento, diz que a pessoa, porque ela não tem uma condição financeira, ela está acometida de demônios. Isso não existe, né? E menos ainda que um cristão não pode ser pobre. Na verdade, o que nós vemos na própria igreja de Atos é que havia ali voluntariamente o desejo de outros irmãos ajudarem os irmãos que estavam em menos condições financeiras. Ou seja, verdade. A questão... Verdade. Sim, a questão é assim, a pobreza em si mesmo nunca foi uma característica quer do mal, quer do bem para quem é cristão. Isso não existe isso. Isso é enfiado na cabeça dessas pessoas, como o Leclerc bem disse, né? Acho que tudo que a gente tem falado sobre essa questão, ela vai passar pelas falas iniciais do Leclerc aqui. Olha, a desconstrução de um contexto de um texto para aplicar diretamente ao materialismo. Mas não há em nenhum lugar da Bíblia algo que diga assim, se você é pobre, é porque você tem pecado, né? Se você é pobre é porque você não tem fé, porque você está orando e as coisas não estão acontecendo. Primeiro, o que eu entendo é assim, do que leio do Evangelho, né? O problema não está no dinheiro, está no amor ao dinheiro, que esse também é um ponto que a gente precisa deixar bem claro, né? O dinheiro em si mesmo, ele pode ser uma bênção na vida das pessoas que não são dominadas por ele. Agora, o amor excessivo ao dinheiro é um problema, como o amor excessivo a qualquer outra coisa é um problema. A idolatria, né, a ganância pela grana, este sim é o problema, mas o dinheiro ele é uma bênção na vida das pessoas. Agora, a pessoa ela quer ser rica, ela tem esse direito? Ela tem esse direito, então ela estude, ela trabalhe,
ou ela, né, tenta dar sorte na vida de alguma forma, sorte, né, é um termo bem pagão, mas joga na Mega Sena, faz o que quer para tentar ser rica. Agora, isto nunca foi a prioridade do Evangelho. A prioridade do Evangelho consiste na obra de redenção da cruz, que é salvar os pecadores. Entender, convencer, né, o homem do pecado, do juízo, da justiça. Este, sim, é o papel do Espírito Santo, né? Ficar derrubando as pessoas e falar para as pessoas que parar de tomar o remédio que vai ser curado. Não é isso. Então, no fim das contas, existe eu quero realmente desconstruir esse conceito de que se você que está me assistindo aqui, por alguma razão, você é pobre, você não está com o dinheiro que você gostaria de ter, meu irmão, não é por causa de pecado. Não é porque você é um pecador, não é porque você está em brecha, não é porque o diabo está na tua vida que você está passando por uma dificuldade financeira. E, às vezes, as dificuldades financeiras que nós enfrentamos, a grande maioria delas, às vezes é por falta de preparo nosso. Às vezes somos nós que nos enfiamos em dívidas que não merecemos, às vezes não temos o dinheiro. Qual o problema? Qual o problema de você não ter 20 pares de tênis, por exemplo, como eu sempre falo, né? Qual é o problema de você ter só uma camisa e uma calça para você ir trabalhar? Isso não deveria ser algo que te incomodasse a tal ponto de questionar a sua fé. Mas isto em si mesmo não significa que você não seja um cristão, porque em nenhum lugar da Bíblia está escrito que se você não for rico, você não pode ser chamado de cristão, ou que se você for pobre, você está em pecado em si mesmo, necessariamente por causa da pobreza. Tá? Então isso não existe. E da mesma forma como esses defendem, né, que são demônios que estão tomando conta da sua vida, tem um demônio na tua vida financeira. E isso é uma coisa que foi durante muito tempo disseminada, né? Quando nós entendemos a graça, é incrível quando nós entendemos o que é a graça. Mas durante muitos e muitos, muitos anos, eu sempre vi isso. Olha, o Senhor Jesus te salvou, você não vai mais para o inferno, isso é lindo, maravilhoso, mas se você não der lá o dízimo, por exemplo, né? O gafanhoto devorador vai entrar na tua vida, o demônio devorador vai tomar conta de toda a tua vida. Isso é outra falácia mentirosa para colocar as pessoas com medo de não dar o dinheiro na igreja. Me desculpe dizer isso, mas é uma grande verdade, porque é óbvio que a igreja, enquanto instituição, ela precisa se manter em pé financeiramente, porque tem aluguel, tem essas questões todas. Porém, amedrontar as pessoas, dizendo o seguinte: olha, se você não der o dízimo, você vai experimentar o gafanhoto devorador na tua vida financeira. Quer dizer, a cruz serviu para tudo, exceto se você dá o dízimo, porque se você não der o dízimo, você vai ver o demônio, né, o gafanhoto devorador espiritual. Uma vez eu me lembro, Leclerc, que na minha ignorância, né, eu já participei de igrejas que eram adeptas da teologia da prosperidade, isso há muitos anos, e eu perguntava isso, eu falava assim, olha, mas se Jesus morreu na cruz e tal, e a gente ora, de repente eu passei um aperto, né, eu não consegui dar o dízimo esse mês aqui, como é que faz? Não, aí não tem jeito, irmão. Aí, se não der o dízimo, não tem oração que resolva. Olha as coisas que eu já ouvi. Então, isso também, a origem disso daí é sim a teologia da prosperidade, porque é uma forma que você tem de amedrontar os membros da igreja e garantir que aquele dinheiro vai entrar, a pessoa ela fica sem comer, mas ela dá o dinheiro na igreja. Igual uma vez eu fui muito criticado quando vieram me perguntar, até eu estava numa live aqui, inclusive, há alguns anos, né? Me perguntaram assim, olha, eu oferto na minha igreja, eu dou o dízimo na minha igreja, mas esse mês aqui, o meu vizinho precisou de uma ajuda financeira, eu comprei uma cesta básica para ele. Eu estou errado? Eu falei que não. Ele estava certo. Porque isso também agrada a Deus, ele socorrer uma pessoa que está em necessidade, né? Nossa, recebi e-mails, inbox, né? Você quer quebrar com a minha igreja? Uns papos desses assim. Então, é sério. Teve um cara que eu já nem... Um cara que eu nem... Já faz muitos anos que eu nem sei mais dele, mas ele falou assim, pô, sou teu amigo, que ele jogou amizade na mesa, e aí você fala um negócio desse e você sabe que eu preciso do dinheiro na igreja, você está me prejudicando. Eu falei, meu amigo, o problema é teu. Se você não trabalha, se a tua igreja não te sustenta, essa não é culpa minha. Agora, não dá pra gente mentir em favor de outras pessoas, né? Então, isso é muito tenso, e isso também tem o seu lugar e origem, porque esses pregadores da prosperidade, né, eles fazem isso, né? Eles dizem o seguinte, olha, se tem algo que eu não negocio, dar o dinheiro na igreja, colocar e depositar o dinheiro no pé dos apóstolos, dos profetas. E recentemente teve vídeos aí circulando, recentemente não, acho que uns 2, 3 anos atrás, uma certa bispa aqui de São Paulo, né, sentada num trono, e as pessoas passando em fila, né, na frente dela, colocando a grana no pé dela, e uma mulher ia até perguntar alguma coisa para ela, olha, querido, não fala nada, só deixa o dinheiro e sai andando porque não dá tempo, aquela coisa, né? Então, isso é uma
clara prova, né, do quanto essa teologia mentirosa é entranhada na igreja, mas nenhuma destas questões nós não temos nenhum aparato bíblico, nem que ser pobre é pecado, nem que você colocar o dinheiro no pé da tal bispa aí, né, nem bispa, né, na verdade não existe na Bíblia, mas se você colocar o dinheiro no pé da bispa, você está sendo abençoado, isso não existe. Então, a pobreza, pegando aqui a pergunta do Diego, né, para esses caras pode ser sim, apesar que eu nunca vi nenhum deles se posicionando, né, dizendo o seguinte, nós vamos fazer aí já começamos mais uma inferência aí, Leclerc. É uma proposta que eu faço aos pastores da prosperidade, né? Se funciona, por que nunca ninguém fez uma cruzada da prosperidade, assim, nós vamos levar a unção da prosperidade nos países em que as crianças morrem de fome até hoje, por exemplo? Porque isso nunca funcionou. É exatamente o que você disse sobre o Covid, né? A galera que agora tinha a chance de calar a nossa boca, de dizer que estamos errados, e poderiam ir para o hospital, curar. No Brasil chegamos aí, acho que a 110 mil mortos, né, de Covid. Se eles têm essa autoridade que dizem que tem, este momento, então, eles serão os culpados dessas 110 mil pessoas que morreram e não fizeram nada? Mas eu orei e não aconteceu. Então, peraí, como é que acontece para uns, como eles dizem, e não acontece para outros, né? O segredo está associado a necessariamente ir naquela igreja daquela pessoa, né? Aquela barganha, né? Se você vier aqui, você vai ser curado, né? Então, não faz o menor sentido. E é engraçado, Leclerc, antes eu vou deixar você falar, mas eu queria Não, pô, compartilhar aqui. Tá ótimo, eu tô curtindo aberto. Que a gente tem o grupo, né, no WhatsApp do discipulado, né, e tem um pessoalzinho que tá sempre nas lives aqui, né, a Ellen, né, a Renata, e a gente já dá risada de algumas coisas, de vez em quando elas me marcam numas lives macumbeira para eu ir lá e dar risada nas lives, né, do que acontece, né. Aí esses dias, né, eu tava dando uma zoada, assim, de leve, mas não tava com muita vontade de zoar, eu peguei e vi uma live de um cara, o cara tava filmando, assim, uma Bíblia, tinha uns nomes num copo, acho que com azeite, sei lá o que era, e o cara pegava o nome e punha, é bem macumbeira a coisa, né, bem mandingueira, né. Aí eu comecei a falar assim, olha, eu queria que vocês orassem pelo meu estômago, né, olha o que eu falei na live, né. Aí o cara falou assim, irmão, eu só vou orar por quem compartilha. Manja, assim, tipo, o cara quer ser visto, né, se você compartilha, ele faz uma revelação ali imediata, né. Aí acho que foi a Ellie, me marcou em outra live pra eu ir lá assistir a outra live. A outra live, a mulher tava andando, cara, tipo, engatinhando na beira da praia, no Rio de Janeiro aí, cara, inclusive. E aí é a mesma ladainha. Não, se você compartilhar, o teu nome aparece para mim aqui e já faço a revelação e tudo mais, né? Então, assim, tudo isso põe em questão essa teologia mentirosa, porque é tudo condicionado. Se você, então, vem aqui, você vai ser curado, né? Se você der o seu dízimo, você vai ser abençoado. Eu não estou aqui querendo dizer que um cristão não tenha que ter a liberalidade cristã. Sim, claro que tem que ter. Acho que um cristão que ele tem condição financeira, ele deve se envolver financeiramente com a igreja local, né? Mas não nesse sentido, de não, eu vou dar lá porque senão o gafanhoto vem e rouba esse dinheiro, né? Eu vou dar lá porque amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego, então eu vou ofertar, como muitas vezes na teologia da prosperidade ensina, né, que é a história do dízimo profético, não sei se você já ouviu falar, né, do dízimo profético. Sim. Quanto você quer ganhar? Você quer ganhar 10 mil? Então você dá 1.000, porque é 10%, né, de 10 mil. Você dá profeticamente R$1.000, que Deus vai te dar um salário de 10 mil, né? Não nesse sentido, não é isso que nós lemos do Evangelho, né? Nós lemos do Evangelho que, de fato, é sim importante que nós sejamos envolvidos, mas financeiramente, que eu digo com o reino, não apenas com a igreja local. Eu digo com o reino de Deus. O reino de Deus consiste nessas coisas. De você, às vezes, ajudar um irmão que está necessitado, pagar uma conta de luz dele, se é que você pode, fazer uma compra para ajudar um irmão, fazer esse tipo de coisa, né? Não acho que isso é um pecado, né? Até mesmo a Renata perguntou aqui, o que vocês acham dos pastores que usam dízimo para ajudar os irmãos em necessidade? Eu acho que eles estão corretos. Porque o dízimo não é para encher o cofre da igreja, né? Ele tem a questão de igreja, claro que tem, como eu já disse aqui, eu sei o que é uma igreja que tem uma instituição, né? Mas o dízimo não é para ficar enchendo a conta bancária da igreja, ele tem que socorrer os irmãos, sim. Eu acho correto, eu acho muito digno quando eu vejo essas notícias que aparecem, né? De pastores que, em meio à pandemia, sustentaram os seus fiéis, os fiéis da igreja, nos seus aluguéis, nas suas comidas. Eu acho maravilhoso, porque ainda existem pessoas de Deus aqui neste mundo, né?
Não é todo mundo que está corrompido. Então, eu acho maravilhoso. Esta, sim, se é que nós podemos dar um nome, né, de teologia da prosperidade, a verdadeira prosperidade, na minha percepção, é essa. É aquele irmão que pode, tem a condição, ele vê o outro irmão em apuros, ele vai lá e socorre, e é essas igrejas que são igrejas honestas que vê, olha, nós temos aqui nosso irmão que não tem o dinheiro do aluguel, a igreja tem o dinheiro no caixa, vamos lá pagar o aluguel do irmão, traz aqui o boleto, como está acontecendo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, eu não preciso expor ninguém, mas tem amigo meu que passou por esse tipo de necessidade, e a igreja socorreu ele. Nós, no grupo do discipulado do Evangelho Negociável, Leclerc, eu comentei com algumas pessoas, olha, tem um amigo meu que está passando por uma necessidade, as pessoas depositaram na conta desse meu amigo, sem nem saber quem ele é, sem querer falar, olha, foi eu que pus o dinheiro. Este, sim, é a verdadeira, entre aspas, a verdadeira teologia da prosperidade, na minha percepção. É aquela que não quer o dinheiro só para si, para satisfazer os seus desejos, mas essencialmente servir no reino, né? Então, enfim, falei demais, mas eu acho que essa questão do pobre está bem esclarecida, né? Você quer falar um pouco aí, Leclerc? Queria ser o ponto, né, do pobre, né? Ser pobre necessariamente é pecado. Se você quiser falar aí alguma coisa sobre, já fique à vontade. Essa coisa da pobreza relacionada à maldição é uma coisa medieval, né? A gente herdou isso da Igreja Católica, que já ensinava isso na Idade Média, que o pobre é amaldiçoado. Para quem gosta de ler, eu recomendo sempre as obras de Humberto Eco, O Nome da Rosa, esses livros históricos, né? Vão falar sobre isso, sobre como esse livro é maravilhoso, cara. O Nome da Rosa é maravilhoso. Sobre como a Igreja Católica, na verdade, na Idade Média, tinha sede pelo poder, né? O problema, sempre, né? A gente está aqui nas lives, sempre tentando ajudar as pessoas a pensarem. Sim. Nada do que você faz, meu amigo, minha amiga que está assistindo, nada do que você faz é por acaso. Tudo que você faz ou pensa é uma continuidade de algo que vem de décadas, de séculos até. São repetições, né? São repetições comuns, históricas, que vêm sendo transmitidas para a gente vai repetindo isso. E cada um tem a sua narrativa, né? Os cristãos têm uma narrativa, os outros que não são têm outra narrativa, mas, de fato, a gente tem um problema medieval que fala muito dessa questão da maldição. Eu queria indicar também um livro aqui do professor Jaziel Guerreiro, que é o diretor da Faculdade Batista do Paraná. Ele tem um livro chamado Biografia do Diabo Brasileiro, onde ele vai falar da influência do catolicismo romano e do folclore brasileiro nas nossas concepções relacionadas à maldição. Então, muita coisa que a gente fala de maldição, né, vem dessa tradição católica romana e dessa história que o Brasil tem. Dito isso, vem também a questão do sincretismo, como já falamos aqui. O brasileiro é, por natureza, místico. Né? Natureza mística. Então, assim, você está no culto lá, qualquer culto. A igreja pode ser Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Metodista, Igreja Livre, não importa. Faltou luz, você já acha que é espiritual na hora. Se for luz na hora da oração, mais espiritual ainda. Se for luz com chuva, trovão, mais. Então, isso é uma coisa que mexe com o nosso coração, né? Por causa da nossa cultura. Então, o brasileiro é sincretista. Nesse sentido, por ser sincretista, é muito comum, é de senso comum achar que tudo que acontece na nossa vida tem fundo espiritual, seja para o bem ou para o mal. Aí junta-se ao sincretismo, né, essa coisa dualista que a gente tem, que a gente herdou da luta do bem contra o mal, que é algo que a gente vai falar muito na questão do batalha espiritual, né, que é a cerne desse ensinamento. E aí, obviamente, se você está quebrado, né, meu irmão, você está amaldiçoado. Se você está com dinheiro, você está abençoado. Isso é uma coisa que é ensinada na igreja e ninguém questiona porque é de senso comum. É de senso comum, mesmo que você não fosse cristão, não fosse evangélico, você entenderia da mesma forma que o mendigo está quebrado e o rico está abençoado. Ok, ponto. Agora, vamos olhar para as escrituras, né? Primeiro, a mensagem do Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo. Cristo é o Evangelho é Cristo. E a mensagem do Evangelho é uma só. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a mensagem do Evangelho é: o Criador enviou o seu Filho para reconectar-se com a criatura. Em Cristo reconciliou consigo mesmo o mundo. Então, o cristianismo é a reconciliação da criatura com o Criador, que começa nesta vida e se prolonga para a eternidade. Então, o cristianismo é para a vida eterna. Assim, nós, como diz o apóstolo Pedro, nós somos peregrinos dessa terra, nós não somos desse lugar. Nós estamos em transição, somos cidadãos da Jerusalém Celestial, como diz o texto. Somos de outro reino, né? Como Jesus também fala para Pilatos: meu reino não é desse mundo, se fosse, você está ferrado, ainda bem que não é, tua sorte que não é. Então, o cristianismo, ele é transcendente, ele não é desse tempo. E, obviamente, se você nasceu de novo e teve um encontro com Cristo, e o seu coração não está mais arraigado neste mundo, mas está inclinado para a eternidade, isso facilita a sua jornada por este mundo na perseverança e tudo mais. Agora, com relação ao dízimo que você falou, o dízimo tem sido a principal ferramenta de opressão religiosa nas últimas décadas, né? Sim. É impressionante como as lideranças não têm vergonha. Os caras deviam ter vergonha de usar a Bíblia, né, de usar a Bíblia com de forma tão inescrupulosa para dizer que a pessoa está amaldiçoada. Há igrejas aqui no Rio que pregam dízimo retroativo, né? Você está devendo dízimo. Não sei se você lembra do. Deixa eu colocar um parênteses aí. Empréstimo no banco para pagar dízimo anterior, para poder fechar as portas. Você está rindo? Mas por que o cara se submete a esse tipo de coisa? Porque simplesmente ele realmente acredita. Eu acredito nisso, cara. Ele está ferrado, ele tem uma dívida com Deus. Ele precisa pagar essa dívida. E eu pergunto a você que está nos assistindo, amigos e amigas que estão assistindo essa live, que dívida com Deus nós poderíamos pagar, irmão? Nenhuma. Que dívida com Deus? Ai, Deus do céu. Quem tem dívida com Deus está perdido. Não tem solução para esse problema. Mas, assim, junto ao sincretismo, com a dureza, né, com as dificuldades da vida, e aí o cara fala assim: pô, o cara está sentado na igreja, a vida dele está ruim, o casamento está ruim, o trabalho está ruim, a saúde. Pô, faz sentido. Aí vem os caras para dar testemunho, que são as outras pessoas que contribuem para essa mensagem inescrupulosa, igual você vê a propaganda na televisão: eu era mendigo, eu morava embaixo da ponte, né? Eu comia lixo, eu tinha lepra, eu não sei o quê, agora eu tenho um iate, 3 carros. Pô, você pensa o quê? O que você pensa? Tem alguma coisa errada com a minha vida. Sim. Então, e aí o pastor vai dizer para o cara, o líder, o apóstolo, o bispo, missionário, não importa. Não, você precisa resolver essa dívida com Deus. Então, esses caras inescrupulosos, né, têm oprimido as pessoas, e você vê que exatamente o que você falou: irmãos pobres, né, que não tem nada. E assim, o cara não tem comida em casa, mas o dízimo é a primeira coisa que ele separa, porque ele realmente identifica aquilo como algo espiritual. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que ofertar é uma bênção, né? Porque o nosso Deus é um Deus doador, a começar pelo fato de ele ter doado a sua própria vida por nós. É um Deus doador. Então, ofertar, doar a própria vida, como o apóstolo Paulo declara, né? Gasto-me e deixo-me gastar por amor de vós. Então, o doar e doar-se faz parte da vida cristã. Mas essa questão relacionada à riqueza tem toda essa influência teológica, e eu não tenho nenhum problema em dizer aqui ao vivo e depois gravado que é uma influência teológica maligna, que não é bíblica, né? É uma coisa ruim. Isso sim é um caminho demoníaco que nos leva à confusão. Tudo que nos confunde é muito ruim. E para fechar o meu comentário aqui, Marcos, Jesus nasceu pobre, né, cara? Então, assim, o nosso rei não tinha um lugar sequer para dormir. Depois ele fala: o filho do homem não tem lugar para repostar a sua cabeça. Pobre, nosso Deus era pobre. Pobre. E assim,
como diz o texto de Filipenses capítulo 2, né, do versículo 5 ao versículo 10, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação o desejo de exigir ser Deus, ter o que Deus. Antes, entregou-se a si mesmo, assumiu forma de homem, sofreu até a morte e morte de cruz. E por causa desta pobreza, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, se queremos seguir a Jesus, é mais verossímil, né, literariamente falando, a pobreza do que a riqueza. Mas isso é uma inversão de valor em função de toda essa influência cultural que a gente segue. É uma pena, né, cara? Mas não ri não, cara. Se você cara. Você tem que resolver esse problema retroativo. Tu não deve dizer, por exemplo, 10 anos, olha, tem que ir no BNDES. É que eu tava lembrando aqui, eu queria te falar, né, que teve dois episódios que foram sinistros aí, né? O primeiro foi o do Valdomiro, né? Porque isso tá no YouTube, tá? Não sou eu que tô falando. Se você jogar no YouTube, você vai achar o Valdomiro falando que Deus havia dado uma revelação para ele aí, não sei se ano passado, retrasado, né? Chegava o final do ano, era o 13º, né? Aí ele falava, ó, tem uma revelação especial aqui da parte de Deus e tal. E aí você vai dar 10 do Pai, 10 do Filho e 10 do Espírito Santo. Essa foi bem famosa aí no nosso meio, né? Eles são criativos, né, Marco? Olha só. Não, os caras são. Isso aí eu admito. A gente tem que admitir, você que é um cara bem sucedido. Pô, os caras têm criatividade, pô. Não sou bem sucedido quanto esses caras, não, mas olha. Assim, já ouvi tudo. Aparece um negócio novo. Pô, sensacional. Eu bato palma para a criatividade. Não, esses caras são demais. Mas assim, teve uma vez que eu arrumei uma treta aí violenta, que foi em 2015, aqui no Evangelho Negociável, né? Eu não vou citar o nome, né? Porque não vale a pena dar audiência para esse cretino da fé. Mas um pseudo-pastor, não, você deve saber quem é. Um pseudo-pastor aí, ele veio no YouTube, né? Ou nas mídias sociais aí, colocando que Jesus, né? Ele estava aqui num congresso e falava assim: olha, Jesus, onde que ele estava? Ele se levantou da sua casa e foi andar perto do mar, né? Aí, olha, a casa de Jesus era muito ruim, de frente para o mar e não sei o quê, né? Eu conheci ele pessoalmente. Então, aí esse cara, ele veio no nosso inbox aqui, quando eu fiz uma crítica sobre essa mentira que ele está ensinando, né? Porque ele queria dizer que Jesus era rico e morava de frente para o mar no sentido de riqueza, ostentação, né? Como a gente teve um pregador aqui do Rio de Janeiro, de uma igreja enorme, que disse que Jesus andou de burrinho, porque o burrinho era o carro importado da época. Isso. A mesma pegada. Esse cara veio no nosso inbox falar groselha, cara. Falou um monte de palavrão e tal. Olha. E eu tava tão irritado com ele que eu printei tudo e postei tudo e saiu até em sites, tipo, não me lembro se foi no Fuxico Gospel, sei que saiu, deu um bafafá violento essa história, né? Eu sabia que você gostava de fofoca, não? Não, cara, mas saiu, a treta foi, né? Eu detesto, mas a treta foi violenta, né? E assim, quando a gente vê pessoas que nem o nosso amigo lá, o fazendeiro, né? O apóstolo fazendeiro, pedindo 10 do Pai, 10 do Filho, 10 do Espírito, né? O outro falando que Jesus morava na frente da praia, né? O outro falando que o burrinho era a Ferrari da época. Cara, assim, nestas coisas, e em diversas outras coisas, né? Nós vemos o quanto essa teologia mentirosa ocupa tronos mais exponenciais possíveis dentro da igreja evangélica brasileira. E é importante dizer o seguinte, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Durante muito tempo, se acreditou que só cai nesse conto o ignorante. Mas eu quero dizer para você que está assistindo aqui que a religião ela é sedutora. Então, você às vezes tem um empresário bem-sucedido, o cara é um super homem de negócio, uma super mulher de negócio, empreendedor, né, dono de loja, dono de fábrica. O cara não perde uma negociação, não perde um contrato, não dá um mole. É um tubarão, como dizem os americanos, né, é um tubarão dos negócios. Mas quando chega na igreja, o cara parece que a mente dele não funciona, fica embotada. Então, no negócio, na empresa, ninguém passa a perna nele. Mas na igreja, na religião, de forma geral,
ele de repente se deixa seduzir pelas histórias mais estapafúrdias, né? Alguns líderes evangélicos, religiosos, são sustentados por empresários, né? Que bancam a sua vida de sultão, é como se fosse um sultão, né? O cara é riquíssimo, e falam sobre isso, né? Eu me lembro até daquele caso, né, do ventre profético, lembra? Do cara falou que a mãe dele tinha um ventre profético. Era a unção do matriarca do útero apostólico. Útero apostólico, que tinha um ventre profético. Então as pessoas ficam assistindo. Eu pergunto a você que está assistindo essa live, você não vai pensar, cara? Vai. Você não vai pensar. E outra coisa, você tem um discurso exagerado, que é esse que a gente citou agora, do matriarca, que a gente ri, que é engraçado, né? Tem umas coisas que são engraçadas, igual a bispa lá do trono, sentado. Mas para mim, os mais perigosos não são esses. Os mais perigosos são aqueles que ostentam nos microfones, nas suas comunidades, o discurso da austeridade. Não, porque eu sou um cara honesto, honrado, jamais eu vou usurpar a vida. Então, o cara faz você acreditar que ele, mas ele está só, né, comendo pelas beiradas. Veste aquela carapuça de super honesto, super honrado, super isso, a vida, e não ostentam. Para mim, esses são os piores. Não ostentam nada, mas quando você vê, o cara se transformou numa pessoa rica. Horrorosa. Né? Uma coisa estranhíssima, né? Estranhíssima. Quando, na verdade, as comunidades de fé são os lugares onde a gente se encontra para compartilhar das escrituras. Né? Quantos pastores aí, homens de Deus, vocacionados, são mal pagos, né? Mal pagos, mal remunerados, vivem uma vida difícil, cheia de... E quantos pastores aí que não sabem nada, incompetentes biblicamente, estão encostados, né? Como se fossem assim, funcionários públicos, né? Bate o cartão, vidão, carro, salário, tudo. Então, isso também faz parte. Né? A gente não pode achar que é só o cara lá que está no programa de televisão pedindo dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Esse, para mim, esse que está lá pedindo dízimo de cada Deus da Trindade, Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, de cada um da Trindade, né? Desculpa a minha piada, né? Mas assim, esse, para mim, se enquadra no texto brilhante do Ernst Mayr, quando ele fala entre a diferença entre o púlpito e o picadeiro. Esse, para mim, está no picadeiro. Um espetáculo. Pior, para mim, são aqueles que estão ali com as suas roupas, com a sua postura austera. Não, nosso pastor é uma benção, homem de Deus. Ele está ali só te engambelando e se sustentando, e os irmãos tendo uma vida difícil, ele tem uma vida ótima, né? Uma vida ótima, dorme o dia inteiro, né? Viaja quando quer, uma comunidade pequena, pouco viaja, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, né? Ano sabático, década sabática. Então tem um monte de gente aí que não está na televisão, que mete o pau no Valdomiro, não sei o quê, e faz a mesma coisa. Sim. Com mais suavidade. Então, na verdade, faz longe dos holofotes, né? Acho que essa é a grande questão. Isso. Faz com elegância, né? Né? Esse aí é mais astuto do que esses que se expõem, né? Porque são sorrateiros, né? Exatamente. Vou te contar um caso. De fato, só para eu terminar meu raciocínio aqui, Marco, de fato, olhando para a Bíblia e para a história, eu recomendo que os irmãos não apenas leiam a Bíblia, mas leiam os livros que a gente está indicando. Tem um livro da CPAD excelente chamado Heróis da Fé. Leiam as histórias dos homens e mulheres que morreram por amor do Evangelho. Vidas difíceis, doença, sofrimento, dívida, gente presa. Olhem para a Bíblia, irmãos. Olhem os homens e mulheres de Deus, gente que mancava, gente que tinha vida moral, né, extremamente contestável, problemas difíceis de lidar, problemas emocionais, problemas familiares, como diz o próprio Gideão, eu sou o menor da menor família, não sei o quê, tudo ruim, o pai idólatra, o outro, tudo enrolado. Então, essa é a glória do Evangelho, porque entre nós só Cristo será glorificado. Me causa muita dificuldade essa aparência, né, que se cria, esse retrato de austeridade, né, de sobriedade, aquela foto, sair na foto. E isso também é uma teologia da prosperidade mascarada, moral, ruim, que também tem afetado a vida de muitos irmãos
que se deixam levar por essas coisas, infelizmente. Eu lamento muito. Certo. Então, eu lembro de uma situação que aconteceu com a minha mãe, inclusive, né? Minha mãe, ela tem a igreja. Minha mãe, ela é pastora, né? Às vezes a gente zoa aqui, o pessoal brinca com ela, né? Eu respeito minha mãe, não sei nem se ela tá assistindo a live, mas se tiver, mãe, um beijo. Mas a senhora sabe que a senhora não pode ser pastora, né? Essa é a minha opinião. Mas na igreja dela lá, não, cara, é português, claro, né? Português, Marco, você é meu ídolo, ó, cara. mãe, né? Mãe, te amo, mas a senhora tá errada, com todo o respeito. Eu vim para colocar pai contra filho, filho contra É, eu e minha mãe, a gente tem essas tretas de vez em quando, né? Mas assim, na igreja dela lá, colou uns vagabundos lá uma vez, figura. e ela me contando a história, eu fiquei tão azedo, cara. Depois eu até partilhei com o pessoal do Evangelho Negociável, né? E minha mãe, ela foi policial há muito tempo, né? Ela se aposentou, né? Mas ela é alguém muito esperta, porque era da polícia, né? E era policial honesta, né? Diga-se de passagem. E aí colou uns vagabundos lá na igreja dela, querendo fazer uns ensinos e vieram com as revelações, né? Dizendo o seguinte: olha, isso tem um pouco a ver com o que você estava falando, né? A senhora tem um problema aí de saúde que, assim, Deus me revelou que fizeram uma macumba para a senhora lá e enterraram, não sei aonde, lá na Bahia. Olha isso. Enterraram num lugar da Bahia lá, né? Tal. Aí. Na Bahia é brabo. Aí... Não, porque tem essa, né, é mais pesado, né? Não foi no Morumbi, né? Não, foi na Bahia, foi na Bahia. Aí o que aconteceu? Aí eles falaram assim, então, o pastora, né, me dá aqui uma oferta, né, para eu ir lá. Como a senhora é minha amiga, vai vendo a ladainha dos caras, né? Como a senhora é minha amiga, incrível. Eu não vou cobrar da senhora nem o Uber do aeroporto pro lugar, só me dá o dinheiro da passagem, que Deus me deu aqui um dom, né, que eu vou nos lugares e eu desfaço as macumbas e tal, e ela só ouvindo, né, com toda a paciência do mundo. Aí o cara pegou e falou, aí ela foi dando corda pro cara, não, tá bom, vê aí quanto que é a passagem. Aí o cara mandava assim, rapidinho pra ela, né, não, ó, falei com o meu agente de viagens aqui, dá para fazer de volta daqui de São Paulo para Salvador por R$ 2.000, né? Aí ela brincava e mandava um print, ela entrava no Note assim e tal, ó, fazia uma pesquisa, falou, se você sair em tal horário, é só R$ 300, um exemplo. Aí quebrando o cara, né, para expondo o cara, né? Aí o cara falou, é mesmo? Deixa eu falar com o meu agente aqui, não, dá para ser essa passagem de 300 assim tal. Aí eu fiquei pensando, que nem, no fim ela deu um fora nos caras, expulsou os caras de lá, falou, e os caras nunca mais foram lá. Mas esse tipo de coisa é mais comum do que a gente pensa. Demais. Porque estão fazendo isso com ela, já fizeram isso com um monte de outras pessoas. Aí, primeiro, né? O cara ele não quer a passagem na mão para ele ir. Ele quer o dinheiro da passagem, ou ainda que ele pegue a passagem. Você acha que o cara vai lá desfazer macumba? O cara vai na Bahia desfazer macumba? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, esse oportunismo da fé, né? Eu coloco assim, da fé, porque não é a fé realmente bíblica e salvífica nem nada, né? É do que esses safados chamam de fé. Isso sempre teve, e está diretamente atrelado também à teologia da prosperidade, porque incentiva essa tomada de grana das pessoas, né? A gente tem um caso bíblico, cara, que é Balaão, né? Balaão é um vidente, né? Sim. No Antigo Testamento, muitos daqueles profetas tinham um trabalho de vidência, né? Ele é um vidente e ele está lá recebendo, ele recebe para jogar praga para o povo de Israel, né? Recebe para jogar praga, para amaldiçoar. E o contraponto dos servos de Deus é Abraão, que se recusa a receber dinheiro. Não quero nada. É Daniel, que se recusa a receber. Não quero nada. Então, assim, é o contraponto. São Eliseu, que Naamã oferece a ele riqueza. Eu não quero nada. Então, esse é o contraponto de Balaão e de tantos outros. Pô, cara, Balaão tem a beça lá em Apocalipse, a doutrina de Balaão comeu solto, né? Então, isso sempre vai estar entre nós, né, cara? Eu lamento profundamente. Mas eu lamento mais ainda por esse discurso austero, conservador. Né? Não, nós estamos aqui. O falso puritano, né? Esse, para mim, é o pior. Ali, sim. Onde você vai conseguir, né, cara, no nosso país quebrado, pandêmico, um salário de 10, 15, 20, 30 mil reais. Você é um cara dos negócios, né, Marco? Você é um cara que está no mercado do trabalho. Você sabe que um salário de 30 mil, 20 mil
é de CEO, né? O cara tem que ter uma experiência absurda, né? De gerência internacional. Só É tem uma muito falsa difícil, né? ilusão, né, Leclerc, que Pô, às vezes cara, que o CEO ganha R$ 200 mil por mês. Não é. Não é tudo isso. E o cara, para chegar num salário aí de 30 pau por mês, o tem que cara ele ser tem que muito ser bom. muito fora da curva, entendeu? Bom, E aí eu vou te falar uma coisa que eu já comentei para algumas pessoas, eu não vou citar nomes, até por uma questão profissional, mas eu trabalhei numa auditoria em 2012, né? E dentro dessa auditoria que eu trabalhei, eu revisava, né? Eu sou contador, né? Então eu fazia uma revisão das declarações de imposto de renda, quer de pessoa jurídica como pessoa física. E caiu na minha mão, cara, um desses apóstolos aí modernos, né? Fazer a declaração de pessoa física dele. Não vou citar nomes por questões de trabalho, evidentemente. Mas em 2012, o cara tirava R$ 100 mil da igreja, meu. tá vendo? 100 mil reais. Quase Eu 10 trabalho numa empresa, que o CFO da empresa não tira isso, cara, anos. Você vê. sabe? Então, assim, são coisas que você vê que é a ganância dos caras mesmo, é o desejo do dinheiro dos caras. É isso aí, no fim de tudo, o Deus deles é a grana, que essa é a grande questão. E Pastor é esse, esse mesmo, é isso? Como diz, exatamente, a grande matriz de qualquer base da teologia da prosperidade é o Deus dos pastores que defendem isso. E o Deus deles não é o Senhor Jesus, é o dinheiro. Eles exatamente. pregam a grana, porque é o que eles querem. O Não... dinheiro, o dinheiro, e para mim, pessoalmente, mais do que o dinheiro, inclusive, é o poder, né? Sim, É o é o poder de domínio, mandar, né? Domínio, né? é a Sim, manipulação religiosa, né? São os meus liderados, as minhas ovelhas, os que me seguem, debaixo. Marco, eu já vi de tudo, cara. Já vi muita coisa nesses 30 anos que eu tenho de caminhada, mais de 30 já passaram dos 30. Já vi muita coisa, cara. Olha, cada coisa assim que você não acredita, coisas inacreditáveis, assim, e rola mesmo, e rola mesmo. Tem um filme também muito bom, cada papo nosso suscita uma indicação, que todo mundo deveria ver, com o Steve Martin, que se chama é Fé o Demais no não cheira Isso, bem. Isso é um que no filmaço. filmaço, né? Ali, Filmaço. Ready for a Miracle, que é o nome original, e Sim, sim. ele faz um pastor que trabalha com cura, com ele e com o Liam Neeson. Pô, filme bom demais, divertido, engraçado, e que expõe toda essa coisa maluca que a gente está comentando aqui, que a gente está conversando agora. Legal. Bom, aí aqui, Leclerc, acho que o último ponto que eu queria tratar, nós falamos aí da origem, né? Nós destrinchamos bastante a origem, sabemos que a origem vem de experiências pessoais, não vem da Bíblia, nessa doutrina. Isso. Falamos aí dos oportunistas que fazem, né, a grana ser o Deus deles, o domínio. Falamos, deixamos claro que ser pobre não é pecado, tá? E que a vida financeira material, embora seja direito de cada um buscar isso na sua vida, não é esta a prioridade do Evangelho. Jesus não veio para nos tornar ricos, mas sim para salvar as nossas vidas. Aham. E por último, Leclerc, que eu gostaria de fazer aqui um último ponto, né, para acabar de desconstruir isso daí, é a mensagem às pessoas, né? Porque assim, nós já sabemos que existem os falsos profetas, já falamos das doutrinas, já falamos em outras coisas, né? Mas a dura verdade, e agora eu procuro me dirigir, né, a você que está assistindo essa live e que porventura você acha que isso possa ter algum tipo de razão, que essa doutrina ela é verdadeira, né? Que eu, assim, com todo o amor que tenho no meu coração, e amor não é ser doce quando se precisa ser doce apenas, né? Mas eu peço para que você crie vergonha na sua cara e que você pare, né? Não, honestamente, né? Pare de alimentar esses falsos profetas, pare de falar amém para essas doutrinas mentirosas. Primeiro, porque Jesus morreu na cruz por você, no sentido de te salvar do pecado, se você crer. Né? Então, crie vergonha na cara de ser honesto em relação à sua leitura da Bíblia. Né? Não diga amém para os falsos profetas, para esses enganadores. Sabe, você tem que aprender a dizer não para as mentiras que falam em nome do Evangelho, até mesmo uma coisa que eu já falei em cursos, em lives, né? A Bíblia, Leclerc, para ter chegado até nós, o quanto de pessoas morreram para que nós pudéssemos ter acesso a este livro, quantas pessoas deram as suas vidas por esta causa, para que nós, aí de forma totalmente displicente, falando amém para doutrinas mentirosas, ignoramos tanto o conteúdo quanto o sacrifício de que houve para que essa palavra chegasse até nós. Então, a você que está me ouvindo aqui,
nas minhas considerações finais, eu imploro para você, como um amigo, eu não estou aqui falando na condição de pastor, não, estou falando na condição de amigo, como irmão em Cristo. Pelo amor de Deus, tenha vergonha na cara e pare de falar amém para esses safados. Porque se eles estão ricos por causa do dinheiro dos outros. Se eles estão vivendo uma vida mentirosa, gastando o dinheiro da igreja de forma displicente, eles o fazem porque estamos sendo complacentes com isso ainda de forma indireta. É um grande erro. Esses dias eu estava conversando com o meu irmão, e eu tenho um irmão por parte de pai, há algum tempo a gente conversa um pouco, ele falou, ele dá o dinheiro dele na oferta dele para uma igreja adepta à teologia da prosperidade, dizendo o seguinte: eu faço a minha parte, se o cara está fazendo errado é problema dele. Não! Você é culpado junto, porque você sabe que está errado e você está lá alimentando aquilo. E eu disse isso ao meu irmão. Esse ensinamento é muito comum, né? Eu quero dar o meu dízimo num outro lugar. Não, não pode, porque você tem uma aliança. Essas conversas aí, né? Então, e os irmãos falam isso, não importa. Você vê como é que o discurso é místico, né? O discurso é místico. Você não quer saber o que ele faz com o dinheiro. Exato, eu fiz a minha parte. Fiz a minha parte. E que parte é essa? Alimentar o vagabundo, né? Alimentar o vagabundo. Não. Essa é a nossa análise. Mas o que o cara pensa? Eu protegi a minha vida contra ataques do inimigo. Tô blindado. Fechei a ação do devorador. Entendeu? Blindado. Não vai acontecer nada. Não vai me tocar. O inimigo não vai me tocar. Né? Então, na verdade, o que eu acho mais engraçado nisso tudo, o Marcos, como as pessoas não aprendem, né, cara? E o que eu estou falando, quando você ensina a Bíblia, só a Bíblia, é chato, né? O cara, mas que saco, coisa enjoada, né? Quando você fala, por exemplo, em predestinação, em doutrina da eleição, o cara não concorda. Tá vendo? Não concorda. Quando você cita lá o texto da Epístola de João, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca, o cara não concorda. Ó, tá vendo? Então, quando a gente fala de vida eterna, o cara não concorda. Quando fala de dinheiro, o cara concorda. Por quê? Porque esse processo ele é místico e antropocêntrico. Eu prosperei porque eu contribuí. E eu vou para o céu porque eu me esforcei. Então, esse discurso todo da prosperidade, ele é herético. A gente pode dizer que é uma doutrina herética, ruim, e é assim que a gente desconstrói, é uma heresia, porque tira Cristo do centro. E tudo que tira Cristo do centro, porque a nossa teologia, né, ela é teorreferente, ela não é só teocêntrica, ela é teorreferente, ela é teocêntrica porque Deus é a origem de tudo, mas ela é teorreferente porque Deus também é a nossa referência de vida em todos os aspectos. Então, tudo que tira Cristo é idolatria, desde o princípio. Tirou Cristo, é idolatria. Idolatria é isso, não é adoração ao ídolo. Né? É o beabá da idolatria. É tirar Cristo do centro. Então, quando o cara o que ele pensa? Blindei a minha vida porque eu dei oferta. Sim. Então, está na tua mão. Quando o cara diz assim, você não teve fé para tomar posse, está na tua mão. Quando o cara diz que você não tem salvação garantida, está na tua mão. Então, os três discursos que combinam com a confissão positiva, eles são antropocêntricos. Eles colocam na nossa mão, no nosso esforço, no nosso trabalho, o ser abençoado, o agradar a Deus e o ter a vida eterna. E não tem nada mais antibíblico, anticristão, antiverdade do que isso. Do que o homem fazendo alguma coisa que possa agradar ao Senhor. Davi falou, não, eu vou construir um templo para o Senhor, porque eu, o rei de Israel, moro num palácio e o meu Deus habita numa cabana. Aí Deus manda Natan lá falar com ele, o profeta, e dizer, quem é você, rapaz, para construir uma casa para mim? Desde quando? Você vai me dar uma casa? Você ainda não aprendeu que o ouro é meu, a prata é minha. É tudo meu, cara. Então, esse é o Davi da teologia da prosperidade. Aí depois você tem o Davi quebrantado, lá em Crônicas 29. Aí já é o outro Davi, que já pensou e falou, não, Senhor, das tuas mãos recebemos, para as tuas mãos devolvemos. Então, assim, não tem nada que a gente possa fazer. Mesmo Davi do Salmo 51.
o que faria eu para agradar o Senhor? O que ele quer? Sacrifício? Se Deus quisesse sacrifício, eu mataria milhares de bois e ofereceria a ele cordeiros. Mas Deus não quer sacrifício. Do coração quebrantado e contrito, o Senhor se agrada. Então, na verdade, o que nós podemos oferecer ao Senhor? Essas teologias, que nós estamos começando essa série hoje, né, de desconstrução, elas colocam você no centro. E eu digo a você que está nos assistindo, se a sua liderança, se a sua igreja, se o seu discipulador, se o seu irmão, se a sua irmã diz para você que depende de você ter prosperidade, sair do buraco, arrumar a cura, resolver o casamento, ter salvação, mude de comunidade, porque isso é anticristão, isso não é o cristianismo. Na verdade, nada depende de nós. Tudo o que nós temos vem da graça do Senhor. Venham e comprem sem dinheiro, diz o texto, Isaías 55. Venham e comprem sem dinheiro. Comprem de graça e bebam de graça da água da vida. Então, tudo que tem na Deus... Leclerc, já ouvi esse discurso aí, já ouvi esse texto, dizendo o seguinte, que para você ver como é desonesto, né? O cara dá sem ter, né? O cara dá sem ter, dá pela fé. Isso, compre sem ter a grana, né? Então, assim, você vai ter sem ter dinheiro. Eles assim, realmente desconstroem, né, os contextos bíblicos para validar essa teologia mentirosa, né? Não, aí, o que nós temos que fazer, Marco, eu e você, diante desse discurso, se a gente se sente atraído por isso, nós temos que refletir. Aí vamos aprender com o John Stott, né? Sim. Que fé sem reflexão é fanatismo. Eu me sinto atraído por quê? Porque eu estou desesperado ou porque eu sou ganancioso? Essa é a minha reflexão. Agora vamos citar Agostinho. Meia culpa, máxima culpa. O que me atrai? É o desespero ou é a ganância? Essa reflexão é que nós precisamos fazer. É isso aí. Beleza, pessoal. Bom, eu acho que todos os pontos aí que eram os mais, assim, os pilares dessa teologia falaciosa, né? Que acho que, na verdade, nós falamos sobre a teologia da prosperidade, mas isso não pode nem se levar um nome de teologia, né? Porque é uma doutrina herética e que teve fundamento em experiências pessoais e que foram reverberadas aí com esse misto todo do oportunismo, no Brasil, principalmente, né, com esse espaço no coração do povo, né, esse espaço mandingueiro, né, o Brasil gosta da mística da coisa, então encontrou morada em Monte de Corações e infestou muitas igrejas aqui no Brasil, mas assim, no fim das contas, o que muitos desses caras não falam, além dessa questão de que nós já falamos aqui, são os reflexos de tudo isso quando falha, como nós já falamos aqui. Pessoas que morreram quando decretaram que a saúde ia acontecer e não aconteceu. Pessoas que foram atrás de pastores para serem benzidos, ungidos, curados e morreram, né? E também os dilemas que são comuns. Quais são os dilemas? O cara estava... Uma vez aconteceu, assim, para a gente encerrar, não quero me estender muito, mas aconteceu de conversarem comigo sobre, olha, eu estava orando pela minha mãe que estava enferma numa UTI. Eu ia lá, eu passei o óleo de Israel, eu pus a rosa da cura, eu decretei a cura e a pessoa morreu. Eu não tive fé? Não, não é que você não teve fé. Então, estes tipos de coisa acontecem com muita frequência, infelizmente ainda acontece. E o grande problema é o que nós falamos desde o início, a origem disso, a falta de base bíblica para esse tipo de argumentação de quem defende isso e os resultados trágicos que não trazem nenhum tipo de efeito, como bem falamos, né? Agora era a hora da teologia da prosperidade fazer a campanha para as crianças que morrem de fome, curar os enfermos de Covid, né? Tomar conta. Né? E, infelizmente, essa cura não está vindo desses que dizem que tem a cura. Eu acho que o cara que se auto-intitula apóstolo, profeta, missionário, que foi, tem que bater no peito e fazer que nem Eliseu fazia. Não tem profeta em Israel, não? Que conversa é essa? Aqui tem profeta, ele batia no... Aqui tem profeta. Então, eu acho que quando o cara tem o poder, ele tem que mostrar, meu irmão, tem que mostrar que tem. E você está certo, cara. A gente lamenta, mas assim, ainda é tempo de pensar. Sim. No fim de tudo, gente, a live ela tem esse viés, né? Nós não estamos aqui só para achincalhar essa falsa teologia, né? Porque isso em si mesmo já a Bíblia já nos dá esse aparato, né? Mas na verdade é servir como um alerta porque ainda dá tempo da gente transformar essas coisas. Nós podemos
ter um posicionamento fiel à palavra de Deus e dizer, não, eu rejeito essa doutrina mentirosa, isso não tem espaço na minha vida, não quero, né? Com muita oração, com muita leitura, muita reflexão na palavra. E confiar em Deus, né, meu irmão? Com fé em Deus, exato. E não nas mentiras que os homens falam, com fé em Deus, né? E creio sim que Deus tem excelentes planos para a vida das pessoas e que nem sempre esse excelente plano significa que ela vai ser rica, significa que ela vai ser bem-sucedida. Até porque, como bem o Leclerc disse, temos histórias, tanto na Bíblia quanto ao longo da história da igreja, de pessoas que, aos olhos humanos, foram um fracasso tremendo, mas que fizeram aquilo que Deus estava falando para que fosse feito. Em outras palavras, eu queria encerrar os meus argumentos dizendo o seguinte: se você quer de fato ser próspero, faça o que Deus está mandando você fazer e não se importe se isso não traz resultados humanos, que esta é a grande questão. Se você tiver que ser o missionário de uma só pessoa, que seja, sendo isso que Deus determinou para ti, vá embora, faça isso. Não tem essa imagem romântica, não, eu só sou uma bênção se a minha igreja tem milhões de membros, o triunfalismo, que é muito presente na teologia da prosperidade, eu só sou uma bênção se eu atinjo milhares de pessoas. Isso não existe, meu irmão. O que existe é nós servirmos, e vamos servir naquilo que o Senhor Jesus chamou a cada um de nós, e isso está muito claro na Bíblia. Se todo mundo fosse olho, para que serventia tinha o pé. Está na palavra de Deus isso. Então, aonde é que você tem que estar? Aonde é que Deus quis colocar você? Este é o lugar onde você vai ser bem-sucedido, ainda que, se você ser bem-sucedido diante de Deus, represente ser mal-sucedido diante dos homens. É só isso. O resumo é esse, né? Beleza, Leclerc? Quer fazer as considerações finais? Ou... Quero agradecer o convite, e quero assim, estender o convite para quem quiser conhecer o canal, que é a Oficina da Palavra, youtube.com.br, Oficina da Palavra. Esse mês de agosto, ainda, se Deus permitir, vamos colocar uma nova página no ar, com bastante conteúdo, e convidar você para as nossas próximas lives, né, Marco? Vamos falar sobre a maldição hereditária e batalha espiritual. Pô, vai ser muito bacana. Leclerc, quero te agradecer também pelo seu tempo, porque no sábado à noite estamos nós aqui fazendo essa live para tentar alertar os nossos irmãos, Isso. E um monte de gente está nos seus rolês, nas suas baladas, como é que fala? Prosperando por aí, exato, prosperando, mas nós estamos aqui com a graça e a misericórdia de Deus, te agradecer pelo seu tempo. Nós vamos aí ao longo de um tempo, nós não temos, como eu tenho trabalhado muito também, estamos bem corridos, então não vai ter uma regularidade, por exemplo, daqui uma semana a gente faz outra, a gente vai avisar com antecedência. Vamos fazer. Essa série de desconstrução, ela começou hoje. Nós vamos desconstruir mais algumas doutrinas mentirosas, como o Leclerc bem disse, a maldição hereditária, cura interior e libertação, essas presepadas todas nós vamos desconstruindo aí ao longo do tempo, e mais algumas outras teologias que a gente vai fazer umas pautas para poder falar. Então, eu te agradeço. Mandem perguntas, Se você tiver alguma dúvida, manda as perguntas para o canal. Olha, pegando ainda aqui o gancho que o Leclerc falou, lá no canal dele tem muita coisa boa. Ele faz um trabalho, além de todos os trabalhos, um que me chama muito a atenção, que é a escola bíblica, em Libras, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem. E é um trabalho maravilhoso, e a gente sempre compartilha aqui no Evangelho Negociável. E também peço que vocês conheçam lá o nosso canal. Eu tenho procurado responder as perguntas aí mais comuns. A gente tem algumas playlists lá, tem o Evangelho Negociável Responde, vem as dúvidas, a gente coloca as dúvidas. Então nós estamos aqui fazendo todo esse trabalho com a intenção única de edificação. Legal. Então eu peço que vocês nos ajudem aí, conheçam, compartilhem, nos ajudem. Nós não estamos aqui buscando grana, porque é tudo bancado pela gente mesmo. Então a gente está aqui para servir. Tá bom, gente? Obrigado pelo tempo. Eu comecei uma playlist nova agora, Marco, sobre educação. Então, todo mundo que trabalha com a área de ensino, que trabalha com escola bíblica, seminário, então tem uma playlist lá na Oficina da Palavra só sobre educação. Antropologia filosófica, qual é a diferença entre educação cristã, educação secular, educação religiosa. Toda semana, 1 ou 2 vídeos de 10 minutos no máximo explicando os conceitos, tá bom? Maravilha. Pessoal...